É ruim falar sobre esse assunto? Como é que é falar sobre o processo, sobre o caso, sobre tudo o que aconteceu? É, para mim é bem difícil, né? Porque recordar é viver. E vive se sentindo na pele. Então, para mim é bem difícil falar no caso, porque a gente volta ao passado, revive novamente todos os, desde a saída de casa até a volta para o fórum, tudo aquilo vem na mente, nem que você não queira, não tem como controlar. É difícil controlar. Para mim, hoje em dia, é muito difícil controlar. Me causa ansiedade ainda. Causa bastante ansiedade, impotência, né? A gente se sente assim, impotente. De qualquer forma, obrigada por nos receber de novo. Mas para nós Mas- é bom ter a fala hoje em dia, né? Então, mas Porque essa nós somos oportunidade. silenciados há quantos anos, né? É difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, para a nossa família, é muito bom a gente ter voz para contar a verdade. Por quê? O que foi, não foi contado? O que não podia ser falado? A gente foi entrevistada diversas vezes por diversos meios de comunicação, mas tudo que a gente falava era cortado. As nossas vozes tinham que ser silenciadas, porque qualquer coisa que a gente falava contundente a nosso favor era cortado. Então só mostravam aquilo que era do interesse de forças ocultas, que nós não sabemos até hoje. Que forças são essas, né? E da tortura? Vocês não falaram na época, ou não falaram dessa forma, ou não tinha essa prova? Desde o início nós falamos da tortura. No primeiro depoimento em Matinhos, nós já falamos, só que os delegados que estavam tomando depoimento nem deram atenção, nem escreviam. E nós falamos, nós apanhamos, nós fomos violentadas, nós apanhamos, porque naquela época nem se falava tortura, né? Mas eles davam risada e nem escreviam, tanto é que os nossos advogados assinaram sob protesto, né? Que, aliás, os advogados não eram criminalistas. Eles estavam ali de imediato para atender, porque meu marido ficou tonto, a família inteira ficou pasma com tudo aquilo, não tinham nem como agir, não sabiam nem como agir. Então levaram um advogado que nem era criminalista. Então ali em Matinhos nós já demos o nosso depoimento, que nós apanhamos, que nós fomos violentadas, mas não foi nada disso registrado pelas autoridades que ali estavam. Não me pergunte o nome, porque não lembro, a Beatriz lembra. Eu com 82 anos, muitos nomes a gente vai eliminando, né? Então o assunto não foi mexido, não tinha essa prova, não tinha essa fita. Provas existiam, né? Só que foram escondidas, né? Mas o exame do IML também. Exame do ML nós não fizemos. Exame do ML, o médico, quando eu entrei para fazer o exame, eu entrei com 3 torturadores, um de cada lado, me apertando o braço. Se eu falasse qualquer coisa que era para dizer que eu tinha apanhado, eu apanhava ali mesmo. E o médico ficou uma distância de 1 metro da minha pessoa, e eu ainda tive a coragem de, olha, eu tinha um corte grande no pescoço, quando eu disse assim, eu já levei apertão nos braços dos 2 torturadores, eu de trás já me segurou a perna, e eu me calei, daí o médico de 1 metro distante, ele disse, leves escoriações no pescoço. Só, esse foi o exame do ML, dos digníssimos médicos que compactuaram com aquilo de deixar a gente entrar com a polícia e não fizemos exames nenhum. Ora, se a gente foi violentada, nem a blusa eu tirei.
Nem a blusa eu tirei, eu fiquei do jeito que eu estava, com a roupa que eu estava. Não chegou perto de mim, nem o médico chegou perto de mim. Então, que exame de ML foi esse? Esse que se matou depois? Isso eu falei na imprensa e eles cortaram, a vida inteira cortaram, nunca apareceu na imprensa. Perguntaram, mas foi feito o exame do ML, foi dito que não tinha nada. Não, foi feito dessa maneira. Expliquei como eu estou explicando para você, mas nunca saiu na mídia. Eles cortavam tudo que era para a nossa defesa, eles cortavam. Não digo os jornalistas, eu não sei, forças ocultas não deixavam sair na imprensa. E aquelas imagens de vídeo que tem, aquilo foi também lá na criminalística, né? Que tem eles sentados numa entrevista coletiva, enfim, a gente não trabalhava na época ainda, mas aí tem uma imagem sua também, aquele vídeo onde o Oswaldo fala, o Davi. A gente não estava perto do Oswaldo, aquilo foi na Secretaria de Segurança, né? De Insegurança. Oswaldo, quando nós estávamos sentados numa parte distante, ele estava distante, 1,5 m, sendo entrevistado pela turma da Secretaria de Segurança, pelo secretário de Segurança que estava numa mesa aqui, Oswaldo com a turma dos homens para lá, e nós estávamos bem distantes, nós não estávamos perto. E bem longe nós. Quando a gente ouvia ele falar, a gente chorava e não entendia, mas a gente já viu que eles estavam torturados, eles estavam bem marcados. Só que a imprensa, não sei porquê, eles não focalizam a pessoa. Quando eu saí do fórum com a minha filha, que nós fomos sequestrados, levados para a casa de tortura, fomos trazidos de volta, e eu punha uma blusa no meu colo, porque eu estava urinada, evacuada, minha filha também. Por que a imprensa não focaliza a pessoa que está presa? Ela focaliza a pessoa, o povo atirando pedra, as pessoas condenando, é bem focalizado, é bem mostrado. Agora, a pessoa que foi presa, que está ali numa esposa de prefeito e filha de prefeito, acusada de um crime desse, tinha que ter focalizado bem perto para ver. Beatriz estava com o olho já até quase que vermelho, assim, bem tinto, e cortada. Eu estava cortada aqui, estava inteira machucada, eu não conseguia andar. Mas a justiça também não fez nada, né? Exatamente. Por quê? A justiça não apareceu. A meritíssima juíza Anésia Edith Kowalski não apareceu. Não apareceu. Apareceu um cidadão me dando um papel para assinar que eu nem enxergava. Não tinha como enxergar. Eu estava completamente zonza, destruída. Com a Beatriz ali do lado, não sabia nem o que tinha acontecido com ela. Como é que eu ia ler e saber o que eu estava assinando? Eu assinei, ainda que a Beatriz disse, mãe, assine, não adianta não assinar. Eu assinei porque ela se assina, não adianta mais nada. Vocês imaginavam o que ia acontecer dali? Vocês imaginavam o que ia acontecer dali para frente, assinando aquela confissão? Não, a gente imaginava que a gente ia ser morta, que iam nos matar. O único pensamento é que dali a gente ia morrer, porque a gente não podia falar, né? Não tinha como falar. Então, para não falar, nos matariam, porque tudo que fizeram conosco não tinha como não nos matarem. E para os torturadores e para toda a equipe da justiça aí, né, os grandes justiceiros, foi bem ruim eles não nos matarem, né? Porque hoje em dia a gente está tendo voz. E graças a Deus, porque a vida inteira eu tive fé em Deus, não perdi minha fé, dobrava meu joelho e pedia justiça para Deus, apareceram as provas da nossa inocência. Uhum. Por que a senhora acha que fizeram isso na época? Com vocês? Por que fizeram? Do seu coração, assim. Não tenho ideia. Nós tivemos diversas linhas de pensamento, eu, minha família, discutimos, mas nunca chegamos a um consenso. É muito barbarismo para ser dito, é por causa de política, porque meu marido ele não era político, ele era um idealista.
um prefeito que era o pai da cidade. O dinheiro da prefeitura era aplicado na cidade, da assistência social com assistência social, da educação com educação. E isso não existia, e não sei se hoje em dia existe, mas eu acho que um prefeito idealista, um prefeito que realmente trabalha pelo povo. E ele seria eleito quantas vezes ele se candidatasse, só que ele não tinha pretensão mais política. A senhora acha que foi por política, para destruir a carreira política? O que vocês acham? Foi falta da investigação? A polícia precisava apresentar alguém? Alguém denunciou vocês? Qual a participação do Diógenes? Qual a sua teoria? O que gerou tudo isso foi Diógenes Caetano dos Santos Filho, né? Ele que veio com a história de que nós matamos a criança, tanto que ele já numa noite lá no muro da minha casa já foi me acusar que se essa criança aparecer morta, eu vou responsabilizar a tua mulher e você de tráfico de órgãos, se essa criança aparecer sem órgãos. Eu vou responsabilizar você e tua mulher. Daí ele disse um nome feio, meu marido partiu para cima dele, ele correu. Ele não teve a hombridade, a capacidade de enfrentar, meu marido já era bem mais velho que ele, mas ele sabe provocar, mas na hora de enfrentar ele corre. Sempre correu. Aí, aquela investigação, ele levou aquela ideia dele para o Ministério Público, que acataram e já mandaram a polícia deles lá, a P2, em Guaratuba, para resolver o caso, porque eles achavam que o Grupo Tigre estava sendo comprado pela família Baggio, imagine. Estavam lá fazendo um trabalho investigativo devagar, era uma criança que estava com a vida, né, em jogo. Nós sempre acreditamos que aquela criança fosse achar viva. E o Grupo Tigre também, ele procurava uma criança viva. E o Diógenes, já primeiros dias, já foi na minha casa e que a criança tinha morrido, que a gente tinha matado, que a gente tinha tirado os órgãos, feito o tráfico de órgãos. O que é isso? A vida inteira eu trabalhei com criança, eu dirigi 4 creches em Guaratuba na época, creches modelo. Os pais, as crianças que lá se criaram, hoje em dia me encontram na rua, eles me adoram, porque aprenderam desde pequenininhos higiene, organização, educação, religião, cada um na sua, respeito. Eles aprenderam na creche. E não era depósito de criança como muitos anos eram. Mas aí, na sua opinião, a polícia foi atrás dessa versão do Diógenes e foi atrás conseguiu eles já foram as confissões. com a história pronta. O Diógenes já organizou a história e eles aceitaram a denúncia dele, aceitaram a ideia dele. E ali não teve mais saída, não adiantava querer correr, porque eles já foram em casa já para isso mesmo. Cedo já estavam já invadiram minha casa, quebrando tudo, arrebentando tudo. Tinha os gêmeos que eram nenê, tinham 2 anos e 4, 5 meses. Começaram a gritar, chorar, nem mamadeira não tinham tomado ainda, pois era antes das 8. E meu marido ficou, também nem tinha tomado café, a mesa posta para o café, nós ficamos tudo pasmos com aquilo, né? E meu marido, o que é isso? O que é isso? Cadê o mandado? E todo mundo procurava esse mandado, os policiais não acharam, não tinham esse mandado. Foi uma invasão mesmo, invasão de policiais na nossa casa para nos prender. Aí nós fomos no carro deles com o advogado, fomos levados ao fórum. Eu digo, a gente vai chegar no fórum, a doutora Anésia me conhece, imagine, foi um engano, né? Uma coisa que ela já vai prender, mas é quem está organizando essa. Até os policiais capazes que sejam presos. Eu fui bem tranquila para o fórum. Chegando lá, esperamos, não apareceu o juiz, não apareceu ninguém, de repente abrem a porta, o policial que estava na porta se afastou, entraram mais os policiais, me puxaram pelo braço. Como a Beatriz estava
segurando o meu braço, ela não quis me largar e foi junto. Eu pensei que eu ia na sala da juíza. Não, já tinha um carro ligado e dali nós já fomos sequestrados. E na esquina do fórum estava o seu cidadão Diógenes, Caetano dos Santos Filho, dando gargalhada. Eu olhei para ele e me deu um calafrio, assim, esse indivíduo está preparando. Já tinha preparado. E dali para frente... Esse momento é ruim de contar? Ali para frente essas não histórias. teve mais. Nós fomos separados na estrada, perto da polícia ambiental. A Beatriz foi para um carro, eu fiquei no outro. Dali é difícil. Já mexemos bastante nessa parte, essa é a pior parte. É a pior parte. Só tem ideia de quanto tempo que se passou isso? Assim, a senhora lembra? Foi a Beatriz Quanto falou... tempo nós ficamos? Isso. Sim, nós saímos do fórum por volta de antes das 9. E nós voltamos para o fórum depois das 4 da tarde, das 16 horas. Porque eu vi o policial comentando, pé na tábua porque já são 4 horas. Foi a pior experiência da sua vida ou depois do julgamento ainda seria mais pesado? Como? Foi a pior experiência mesmo, assim, esse momento, ou depois do Sim. julgamento também, ou esse foi pior? Esse foi o pior. Esse foi o pior momento. Você não passa uma tortura, até pedir para os policiais, me matem, façam o que vocês quiserem comigo. Eu digo o que vocês quiserem, mas soltem minha filha. Levem minha filha de volta. Não teve acerto. Então você está escutando tua filha sendo torturada. E naturalmente, pelos gritos e pela situação, estuprada. 9 policiais em cima dela. Você diria que matou Jesus Cristo. Não tem como você não inventar o que eles querem, não falar o que eles querem. Você fala tudo o que eles quiserem. Além de que, no momento em que você está falando, e que eles dizem, fale isso, fale aquilo, fale não sei o quê, você está apanhando. Não é só o que já passou, de ver a filha passar e não saber se mataram, porque daí ela está... Eu digo, eles querem que eu fale e depois vão me matar. Ela, eles já mataram. Então, não tinha volta, não tinha o porquê não falar o que eles queriam. Se bem que eu errei muito, apanhei muito. Não foi só aquele momento ali que está gravado. Não, foram diversos momentos. Foi cumprida essa sessão de tortura e essa sessão de ter que falar para eles o que eles queriam. Uma parte é gravada, outra parte eles ficam... Outra parte não foi gravada, lógico, que foi a parte que é da intimidação, da tortura, para a gente estar com bastante medo, acuada, e daí falar o que eles queriam, né? Nós falamos o que eles mandavam. Não que nós confessamos, nós nunca confessamos nada. Nós repetimos o que os policiais, bandidos falavam, né? Nós repetimos o que eles queriam que a gente falasse. E agora, o que deveria, na sua opinião, acontecer com eles, com essas pessoas, com esses policiais, os que ainda estão aqui? Eles teriam que ser julgados e levados a uma cadeia, né? Pagar o crime que cometeram. Onde fica a justiça? Tortura não é crime? Sequestro não é crime? Mentira? Não. Para tudo isso, não tem crime? Quer dizer que a nossa vida, a vida da minha família, o nosso nome, o tempo que nós passamos para podermos provar nossa inocência, isso não interessa. Deixe para lá, fica ou não deixa para lá, já passou, já prescreveu. O coração não aceita isso. Além de querer um retratamento, né, em público da Justiça, do Ministério Público, né, em letras garrafais,
A gente gostaria que houvesse a justiça completa, que essas pessoas pagassem pelo crime cometido. Qual que é o seu desejo? Que seja investigada a tortura e que seja declarada a inocência de vocês? Qual que é o seu desejo agora? Eu quero que seja declarada a nossa inocência e provada a nossa tortura já foi. Agora, justiça para os causadores do fato, né? Porque isso mudou completamente a vida de vocês, né? Por que não cobram do Diógenes? Ele estava presente em tudo. Ele estava no Moraes Moreira, lá no show, e viu o Leandro ser sequestrado, viu ser levado, viu ser jogado na água, não denunciou, não foi fazer uma denúncia na polícia, sabe tudo, de tudo, e nunca denunciou, e ninguém cobra dele isso? Como que ele sabe de tudo isso e não fez um BO? Olha, eu vi o menino ser sequestrado, fulano de tal, levou ele na garupa da moto e jogou ele na água. Por que que a justiça não cobra dele? Eu não estava nem em Guaratuba quando o Leandro Bossi desapareceu e a meritíssima sabia, a Nésia Edith Kowalski sabia que eu não estava em Guaratuba. Eu estava fazendo uma mudança da minha filha, com meu genro, que era juiz, de uma cidade para outra, e ainda convidei ela, porque ela conhecia meu genro, que foi substituto em Guaratuba, e ela então se dizia gostar muito dele, muito. A senhora guarda mágoa dessas pessoas? Hã? A senhora guarda mágoa dessas pessoas? Mágoa sim, é. Ódio não. Ódio eu não consegui ter ódio, não sei, eu fui criada na religião católica, em colégio de freiras, eu sempre soube dominar meu coração e levar para o lado certo. Mágoa sinto, sem dúvida. Inclusive rezo para essas pessoas, tanto para a Nésia Edith Kowalski, que já se foi, que eu gostaria que ela estivesse viva para também responder pelo que ela fez. E eu rezo para ela, rezo para o Ribas, que foi um promotor que nos atacou assim violentamente, nem conhecia, nem nunca não sabia da nossa vida, mas não procurou investigar, que é o dever do Ministério Público. Não é ser acusatório, né? Ele tem que ser investigativo. E ele só acusou. Não me conhecia, não sabia da minha vida, como é que vai julgar daquela maneira? Eu rezo para ele, eu rezo para a Nésia. E falando em investigação, o que a senhora acha, assim, do seu coração, que aconteceu com o Evandro? Vocês que eram de lá, que conheciam as pessoas? Olha, eu não posso acusar pessoas, mas eu tenho esperança que ele esteja vivo e que ele tenha sido encaminhado para longe, para muito longe. Agora, hoje em dia ele vai estar com mais de 30 anos. E se essa história transpor barreiras além do Brasil, essa criança vai lembrar pelo menos do nome dele, ou do nome do pai, ou do nome da mãe, e vai dizer, espera aí, sou eu. E vai aparecer. A minha esperança é de que ele apareça. Até a nossa discussão com o Ivan é essa. Ele diz que o corpo é o corpo, mas nós temos certeza que não é o corpo. Aquele DNA não foi feito DNA, foi um parecer. Acho que a Beatriz explicou bem, né? Eu não sei explicar porque eu não sou advogado nem nada, mas eu sei da história. Foi um parecer do Danilo Pena, não foi um DNA. O seu sentimento, então, não é o Evandro? Na minha concepção, e de muitos que, no caso, trabalharam, garantem que aquele corpo não é o corpo. Aquele corpo estava congelado, dissorando. Congelado, dissorando. Sem mãos, sem pés. Chinelo perto, chave da casa. Como é que a criança vai carregar? Não foi feito o ritual ali? Então a chave não poderia estar ali?
ter levado por ele, achava que ele estava com a chave, foi levado por ele, foi feito o ritual ali? Não. Foi feito o exame ali? Não foi feito o ritual. Foi feito na serraria? Não. Foi destruída a serraria? Não constatou nenhum ritual na serraria. Então... E os outros meninos também? Na sua sensação, assim, no seu pensamento. Os outros meninos também, o Leandro e todos os outros que sumiram por aqui. Bom, nos outros não sei, do Leandro, como eu te disse, eu nem estava em Guaratuba. Sumiu, ninguém comentou. Eu voltei de fora, de Apucarana, que o meu genro tinha ido para Apucarana. Quando eu cheguei, que o meu marido até foi me buscar, eu fui sozinha de carro, mas ele foi, eu vinha na frente dele. E ele disse, ó, apareceu uma criança em Guaratuba, assim, nossa, que horror, mas não morreu afogado no mar, porque a gente primeiro pensou no mar, né? Não apareceu o corpo e tal. E fiquei bem preocupada. Fui ver meus alunos na creche, fui tratar de orientar as mães. Ali já começou, né, a preocupação em Guaratuba para quem trabalhava com criança. E depois, quando desapareceu o Evandro, aí que a preocupação foi maior. Eu nas creches coloquei cadeado em portões, não deixava mais as crianças saírem sozinhas, nem até o portão. Os pais tinham que pegar lá dentro, o pai, a mãe, ou se fosse irmãozinho de menor, porque lá tem muito disso, o irmão de menor vai pegar o irmãozinho que está na creche. Eu tinha que ter a declaração dos pais, se não soubesse escrever com o dedo, registrado com quem que sairia a criança. Tomei todas as precauções necessárias para a segurança das crianças. Mas fui acusada que nunca foram falar com nenhuma mãe de creche, porque naquela época também as coitadinhas nem iam abrir a boca, porque se a mulher do prefeito está sendo presa, acusada de um crime, se elas fossem me defender, acho que matavam. As pessoas mais esclarecidas, conhecidas minhas, se omitiram de falar, porque quando abriam a boca eram ameaçadas, tinham que fugir, tinham que se esconder. Imagine uma coitadinha, um coitadinho pai de alunos de creche. Mas hoje em dia, se você vai em Guaratuba e faz uma pesquisa daquelas crianças que frequentaram a creche na época em que eu dirigia a creche, vão na casa deles, vão na casa dos pais, para ver o que eles dizem. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa, dona Celina? Eu gostaria de falar que no final da série, né, da série, nós tivemos aquela surpresa, né, da fita, né? E, aliás, a gente já conhecia, a gente sabia que era a gente, mas eu fiquei completamente transtornada, né? Que como é que foram achar, né? Graças a Deus, pela nossa fé, apareceu. E quando o promotor escuta aquela fita, ele diz, é um prato cheio para a defesa. Não é um prato cheio. É um tacho cheio, de injustiça, é um tacho cheio de dor, é um tacho cheio de tortura, é um tacho cheio que o Ministério Público tem que aceitar, não só como defesa da nossa pessoa, como eles próprios vão ter que nos absolver. É público e notório que a gente falou coagidas pela tortura. Eu espero que a justiça seja feita legalmente. Muito obrigada. Desculpe, né, senhor? Hoje eu me controlei para não chorar. Estou conseguindo. Difícil, né?
Acho que pela justiça que está sendo feita, eu estou conseguindo. Mas é emocionante, né? Nossa. Obrigada pela oportunidade, né, das nossas vozes poderem serem ouvidas finalmente.